Alguma vez sentiu que o tempo não é o que parece? Que por trás da nossa realidade cotidiana existem fendas, portais, portas para outros momentos? O que está prestes a ouvir não são simples teorias da conspiração. São 10 casos documentados que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o tempo, a realidade e a nossa existência. Um hotel francês que existiu por uma noite e depois desapareceu da história. Sombras humanas que caminham entre dimensões. Uma máquina vaticana que pode ver o passado como se fosse um filme. Um piloto que se fundiu com um OVNI e nunca foi encontrado. Homens que viajaram para os anos 2300, 3780 e até 8973, e voltaram com descrições assustadoras do futuro da humanidade. Estas não são histórias de ficção científica. São testemunhos reais. Casos com evidências físicas. Desaparecimentos sem explicação. Tecnologias que não deveriam existir. E pessoas que afirmam ter visto o que nos espera nos próximos séculos. Alguns dirão que são mentiras. Outros, que são verdades incômodas que os governos preferem manter ocultas. Mas depois de ouvir estes 10 casos, você mesmo decidirá em que acreditar. Porque quando o tempo deixa de ser uma linha reta e se torna um labirinto de possibilidades, quando o passado, o presente e o futuro coexistem como andares de um edifício infinito, a questão já não é se as viagens no tempo são possíveis. A questão é, quantas vezes esteve perto de uma fenda temporal sem se aperceber? História UM, o hotel que existiu por uma noite. França, outubro de 1979. 2 casais britânicos conduzem de Inglaterra para a Espanha. É uma viagem rotineira. Estradas francesas. Campos de lavanda. Aldeias pitorescas. Nada fora do comum. Ao cair da noite, procuram um lugar para ficar perto de Montélimar. E lá, junto à estrada, encontram um pequeno hotel. Não está no mapa. Não há sinalização moderna. Mas parece acolhedor, bem conservado, com janelas iluminadas que prometem uma cama quente. Entram. O interior é estranho. Não antiquado. Simplesmente estranho. Não há telefone na recepção. Não há televisão no átrio. Os móveis são de madeira escura, polidos, mas de um estilo que não conseguem identificar. Vitoriano, talvez. Ou eduardiano. Algo de outra época. O recepcionista veste um fato formal que parece saído dos anos 20 ou 30. O seu penteado é engomado, com uma risca perfeita ao lado. Ele fala francês com um sotaque que soa antiquado. Mas estão cansados. Reservam 2 quartos. Subem escadas rangentes. Os quartos são espartanos. Limpos, mas sem comodidades modernas. As camas são extraordinariamente duras. Colchões de palha, pensam. Quem usa colchões de palha em 1979? Durante o jantar na pequena sala de jantar do hotel, eles notam algo mais perturbador. Os outros hóspedes. Há uma família em uma mesa. Um homem idoso sozinho em outra. Um casal jovem perto da janela. E todos, absolutamente todos, vestem roupas que não correspondem a 1979. As mulheres usam vestidos longos até os tornozelos. Os homens, ternos com coletes e correntes de relógio de bolso. Os penteados são de outra época. Ondas marcadas. Coques altos. Costeletas longas nos homens. É como se tivessem entrado num filme de época. Mas ninguém está a representar. São simplesmente pessoas de outra época. Os casais britânicos trocam olhares desconfortáveis. Um dos homens sussurra: estão a filmar alguma coisa aqui? Algum filme histórico? Mas não há câmaras. Não há equipa de filmagem. Há apenas aquele hotel estranho e os seus hóspedes anacrónicos. Na manhã seguinte, acordam cedo. Ansiosos por continuar a sua viagem. Descem para tomar o pequeno almoço. Pão duro. Café amargo. Nada memorável. Pagam na recepção. O preço é absurdamente baixo, 19 francos. Em 1979, isso é quase nada. 1/3 do que qualquer hotel razoável cobraria. O recepcionista dá-lhes um recibo escrito à mão. Com tinta. Com uma caneta tinteiro. Saem para o estacionamento. E antes de partirem, uma das mulheres pega na sua máquina fotográfica. Tira fotografias do hotel. Do edifício. Da fachada com o seu letreiro de madeira entalhada. Evidência deste lugar tão peculiar. Dirigem-se para a Espanha. Desfrutam das suas férias. 2 semanas depois, regressam pelo mesmo caminho. E decidem parar novamente naquele hotel estranho. Para ver se era realmente tão raro como se lembravam. Para talvez fazer mais perguntas. Chegam à zona perto de Montélimar. Procuram o hotel. E não o encontram. Conduzem de um lado para o outro. Verificam todas as estradas secundárias. Nada. O hotel não está lá. Param numa aldeia próxima. Perguntam pelo hotel. Descrevem o edifício. A localização aproximada. Os habitantes locais olham para eles com confusão. Não conhecem nenhum hotel com essas características. Nunca existiu nenhum ali, dizem. Regressam à Inglaterra, desconcertados. Mas têm provas. As fotografias. Revelam o rolo de filme. E o que descobrem deixa-os paralisados. As fotografias do hotel não existem. Todas as fotos da viagem de ida estão lá. Paisagens francesas. A Torre Eiffel. As suas próprias poses em Paris. Depois há um espaço em branco.
Os 4 fotogramas que correspondiam ao hotel simplesmente não estão lá. E depois continuam as fotos de Espanha. Não estão desfocadas. Não estão sobreexpostas. Simplesmente não existem. Como se nunca tivessem sido tiradas. Ou como se algo as tivesse apagado seletivamente do rolo. Mas eles têm o recibo. Aquele recibo escrito à mão com tinta. Eles guardam-no como única prova de que aquele hotel existiu. Anos depois, investigadores paranormais examinarão este caso. Classificá-lo como um time sleep ou deslocamento temporal. Uma teoria que sugere que, ocasionalmente, as barreiras entre diferentes períodos de tempo se tornam permeáveis. Por um momento, 2 épocas coexistem no mesmo espaço. Será que aqueles 2 casais britânicos passaram uma noite num hotel dos anos 20 ou 30 que, por alguma razão, continuava a existir em 1979? Ou viajaram brevemente para o passado sem se aperceberem? E o mais inquietante, quantos outros viajantes passaram por experiências semelhantes sem as relatar, pensando que simplesmente encontraram um hotel peculiar? História 2. As sombras que caminham entre mundos. Não é uma história. É um fenómeno. Relatado em centenas de países. Milhares de testemunhas. Mesmo padrão. Mesma descrição. Figuras humanas. Completamente negras. Sem traços faciais. Sem textura. Como silhuetas recortadas da própria realidade. São conhecidas como Shadow People. Pessoas sombra. E a sua existência desafia qualquer explicação convencional. Os testemunhos seguem um padrão inquietante. As pessoas veem-nas pelo canto do olho. Uma figura escura movendo-se na periferia da sua visão. Quando viram a cabeça para olhar diretamente, a figura desaparece. Instantaneamente. Como se nunca tivesse estado lá. Mas algumas testemunhas relatam encontros mais diretos. Acordar no meio da noite e ver uma silhueta humana parada ao lado da cama. Completamente negra. Mais escura do que a escuridão circundante. Como um buraco no espaço com forma humana. Outros veem-nas a caminhar pelos corredores. Atravessando paredes. Observando de cantos escuros. Sempre silenciosas. Sempre imóveis quando vistas diretamente. Mas movendo-se com uma fluidez antinatural na visão periférica. A ciência convencional oferece explicações. Pareidolia. O cérebro humano está programado para reconhecer padrões humanos, mesmo onde eles não existem. Sombras normais mal interpretadas como figuras. Sonhos lúcidos. Alucinações hipnagógicas durante a transição entre o sono e a vigília. Mas há casos que não se encaixam nessas explicações. Várias testemunhas vendo a mesma figura ao mesmo tempo. Gravações de vídeo capturando sombras que se movem de formas impossíveis. Encontros em que as figuras interagem com o ambiente, abrindo portas, movendo objetos. E depois há a teoria mais perturbadora. Uma teoria que liga as pessoas sombra a viagens no tempo e dimensões paralelas. Alguns físicos teóricos propõem que o nosso universo não é o único. Que existem inúmeros universos paralelos, cada um com versões ligeiramente diferentes da realidade. E que as barreiras entre estes universos nem sempre são estáveis. Em certos lugares, em certos momentos, essas barreiras tornam-se mais finas. Tornam-se permeáveis. E quando isso acontece, podemos ver vislumbres fugazes de outras realidades. Ou os habitantes dessas realidades podem ver vislumbres da nossa. As pessoas sombra, de acordo com esta teoria, não são fantasmas. Não são demónios. São habitantes de dimensões paralelas que, por um momento, se tornam parcialmente visíveis na nossa realidade. Porque aparecem como silhuetas sem traços. Porque são projeções incompletas. Como sombras tridimensionais projetadas no nosso mundo. Não estão completamente aqui. Existem em múltiplas realidades simultaneamente. E quando olhamos diretamente para elas, quando focamos a nossa atenção consciente nelas, a anomalia dimensional colapsa. A figura desaparece, retornando completamente à sua própria realidade. Mas há algo mais assustador em alguns testemunhos. Pessoas sombra que têm olhos. Olhos vermelhos brilhantes. Ou olhos que brilham com luz própria. Testemunhas que relatam encontros com essas entidades descrevem uma sensação de estarem a ser observadas. Estudadas. Analisadas. Será que somos nós as experiências? Somos nós os objetos de estudo de inteligências de outras dimensões que ocasionalmente atravessam as barreiras para nos observar? Ou talvez a explicação seja ainda mais simples e mais assustadora. As pessoas sombra são viajantes do tempo. Turistas do futuro que desenvolveram tecnologia para visitar o passado, mas que só podem se manifestar parcialmente. Como hologramas escuros. Observando. Registrando. Estudando seus ancestrais sem poder interagir completamente. História 3. A sala holográfica sob as montanhas Buzegi. Roménia, 2003. As montanhas Buzegi, parte dos Cárpatos meridionais. Uma região conhecida por lendas antigas. Contos de cidades subterrâneas. Portais para outros mundos. Tecnologia de civilizações perdidas. E em 2003, de acordo com testemunhos filtrados, algo extraordinário foi descoberto sob estas montanhas. Algo que os governos romeno, americano e outros países poderosos tentaram manter em absoluto segredo. Uma expedição secreta, supostamente patrocinada pelo Departamento Zero da Inteligência Romena, penetrou profundamente num sistema de túneis sob o Buzegi.
Túneis que não foram escavados por humanos. A sua geometria é perfeita demais. As suas paredes, lisas demais. Como se tivessem sido fundidas com tecnologia laser há milénios. E no coração deste complexo subterrâneo, encontraram o que só pode ser descrito como uma sala de controlo. Mas não uma sala de controlo humana. Era algo completamente diferente. No centro desta câmara havia projeções holográficas. Imagens tridimensionais flutuando no ar sem nenhum projetor visível. Representações da Terra de diferentes ângulos. Mas não a Terra atual. A Terra em diferentes períodos de tempo. A Terra com continentes em posições diferentes. Oceanos onde agora há terra seca. Outras projeções mostravam sistemas estelares. Galáxias. Constelações que não são visíveis da Terra. Como se o criador desta sala não fosse terrestre. Ou como se fosse terrestre, mas com conhecimentos astronómicos impossíveis para qualquer civilização antiga conhecida. E depois havia as mesas. Plataformas de um material cristalino desconhecido. Quando os investigadores colocavam as mãos nessas superfícies, projeções pessoais eram ativadas. Imagens do seu próprio ADN. Da sua história genética. Dos seus antepassados remontando milhares de gerações. Mas o mais perturbador era outra secção da sala. Uma área onde o próprio tempo parecia comportar-se de forma anómala. Relógios sincronizados começavam a desincronizar-se. Alguns avançavam mais rápido. Outros mais devagar. Como se essa zona existissem múltiplos marcos temporais simultaneamente. Os investigadores relataram sensações intensas de déjà vu. Memórias que não eram suas. Visões de eventos que ainda não tinham ocorrido. Como se a sala estivesse impregnada com ecos de diferentes linhas temporais. De acordo com testemunhos filtrados, encontrou-se algo mais, uma biblioteca de cristal. Milhares de placas translúcidas empilhadas em prateleiras que pareciam estender-se infinitamente na escuridão. Quando iluminavam essas placas, elas mostravam texto em idiomas desconhecidos. Símbolos que não correspondiam a nenhuma escrita humana conhecida. Uma equipa de linguistas tentou decifrá-las. E, após meses, conseguiram traduzir fragmentos. Falavam da verdadeira história da humanidade. De civilizações que existiram muito antes da Suméria. De catástrofes globais. De intervenções de viajantes das estrelas. E mencionavam algo assustador, que o tempo não é linear. Que o passado pode ser alterado. E que esta sala, este complexo subterrâneo, foi construído como um arquivo. Um registro de todas as linhas temporais possíveis. Porque em algum momento no futuro, a humanidade desenvolverá viagens no tempo. E quando isso acontecer, múltiplas versões da história começarão a existir simultaneamente. Esta sala é um mapa. Um mapa de todas as realidades possíveis. Um arquivo de cada versão da história humana que existe, existiu ou existirá. Os governos, ao perceberem a magnitude da descoberta, selaram o local. Toda investigação adicional foi proibida. Os investigadores originais foram dispersos para diferentes projetos. Alguns, segundo rumores, simplesmente desapareceram. Porquê? O que há nessas montanhas que é tão perigoso que deve permanecer oculto? História 4, Clara e o ano 3780. 2018. Uma mulher que se identifica apenas como Clara aparece no YouTube. O seu rosto está pixelizado. A sua voz distorcida. Mas o que ela diz chamará a atenção de milhões. Clara afirma que, no ano 2000, participou de um experimento secreto de viagem no tempo organizado por uma divisão militar americana cuja existência nunca foi oficialmente confirmada. O experimento envolvia uma tecnologia não baseada em máquinas massivas ou portais dimensionais. Era algo muito mais simples e muito mais assustador, um chip. Um microchip implantado diretamente no cérebro. O tempo, explica Clara, não é o que nos ensinaram. Não é uma linha. Não é um rio que flui em uma direção. O tempo é como um edifício. Um arranha-céu com infinitos andares. Cada andar é um momento diferente. Passado, presente, futuro, todos existem simultaneamente. Só estamos programados para experimentar um andar de cada vez. O chip, segundo Clara, permite que a consciência mude de andar. Saltar de um momento temporal para outro. Não fisicamente. O corpo permanece na sua época original. Mas a mente, a consciência, pode viajar. Clara foi enviada para o ano 3780. E o que viu lá mudou-a para sempre. A humanidade ainda existe, diz ela. Mas não como a conhecemos. Os corpos físicos são opcionais. A maioria das pessoas existe como consciências puras, armazenadas em redes digitais. Só se descarregam em corpos biológicos ou sintéticos quando precisam de interagir com o mundo físico. Ela descreve cidades que não são construídas de betão e aço, mas de luz solidificada. Estruturas que podem mudar de forma conforme as necessidades. Edifícios que são organismos vivos, criados por meio de bioengenharia avançada. A doença foi erradicada. O envelhecimento é reversível. A morte, segundo Clara, é voluntária. As pessoas escolhem quando querem terminar a sua existência consciente. E algumas escolhem nunca morrer. Mas nem tudo é utópico. Clara descreve uma sociedade dividida. Aqueles que escolheram fundir-se completamente com a tecnologia. E aqueles que se agarram à sua humanidade biológica original.
Duas fações que mal se toleram. E descreve mais uma coisa, a grande revelação. Um evento que ocorreu no século XXVI, em que a humanidade descobriu que não estava sozinha. Não apenas no universo, mas no tempo. Outras civilizações, de outras épocas, também tinham desenvolvido viagens temporais. E todas estavam a tentar manipular a linha temporal em seu benefício. O tempo tornou-se um campo de batalha, diz Clara. Guerras que não são travadas com armas, mas alterando eventos do passado. Criando realidades alternativas. Apagando linhas temporais completas. Para o ano 3780, segundo Clara, tinha-se alcançado um equilíbrio frágil. Um tratado temporal entre civilizações de diferentes épocas. Regras sobre o que pode e o que não pode ser alterado. Zonas temporais protegidas. Momentos da história que estão blindados contra interferências. Clara foi devolvida à sua época. O chip foi removido. Mas as memórias permaneceram. Durante anos, ela manteve silêncio. Até 2018, quando decidiu que o mundo precisava saber. A sua história é real? Não há como verificar. Mas há algo no seu tom, na consistência das suas descrições, que é inquietantemente convincente. E se for verdade, se ela realmente viajou para o ano 3780, então a pergunta é, por que lhe permitiram lembrar? Por que não apagaram completamente a sua memória? Talvez porque querem que saibamos. Talvez alguém no futuro queira que a humanidade do presente compreenda para onde estamos a caminhar. Como um aviso. Ou como uma promessa. História 5, o cronovisor do padre Ernetti. Vaticano, anos 50. Um padre beneditino chamado Pellegrino Ernetti faz uma afirmação extraordinária. Ele inventou uma máquina que pode ver o passado. Não é uma viagem no tempo. Não são portais dimensionais. É simplesmente observação. Como uma janela temporal. E ele chama-a de chronovisor. Segundo Ernetti, o dispositivo funciona com base num princípio simples, mas revolucionário. Todo o evento que ocorreu deixa um rastro eletromagnético. Ondas de luz. Ondas de som. Todas viajando pelo espaço. E embora essas ondas se atenuem com o tempo, elas nunca desaparecem completamente. O chronovisor, supostamente, pode capturar essas ondas residuais, processá-las, reconstruí-las e projetá-las como imagens e sons. Como ver uma gravação de um evento que ocorreu há séculos. Ernetti afirma ter visto cenas históricas cruciais. Descreve a última ceia. Os apóstolos reunidos em torno de Jesus. Os detalhes de seus rostos. As palavras exatas que pronunciaram. Descreve a crucificação. Não como a imaginamos nas pinturas religiosas, mas como realmente foi. Brutal. Sangrenta. Humana. Diz ter visto Napoleão. Cícero a proferir discursos no Senado romano. Músicos antigos a interpretar composições perdidas. E afirma ter recuperado um texto completo de uma peça teatral romana perdida. Uma tragédia que se acreditava destruída para sempre. Mas quando lhe pedem uma demonstração pública do chronovisor, Ernetti recusa-se. Diz que o Vaticano confiscou o dispositivo. Que é demasiado perigoso. Que nas mãos erradas, poderia reescrever a história. Revelar segredos que a Igreja guardou durante milénios. Os críticos argumentam que Ernetti era uma fraude. Que tal dispositivo nunca existiu. Apontam inconsistências nas suas descrições. A foto que ele apresentou de Jesus na cruz acabou por ser um postal de uma estátua religiosa. Mas Ernetti nunca se retratou completamente. No seu leito de morte, em 1994, ele reafirmou que o chronovisor era real. Que funcionava. Mas que tinha sido correto permitir que o Vaticano o escondesse. Há coisas, disse ele, que a humanidade não está pronta para ver. Ainda não. Será que o chronovisor existe nos porões do Vaticano? Será que os líderes religiosos podem ver o passado real, desmascarando mitos e revelando verdades que destruiriam a fé de bilhões de pessoas? História 6. A fusão impossível do Tenente Mola. Lago Superior, novembro de 1953. Uma noite tranquila sobre as águas geladas entre os Estados Unidos e o Canadá. E, de repente, os ecrãs de radar da base Kinross da Força Aérea dos Estados Unidos detectam algo incomum. Um objeto não identificado voa sobre território restrito. Velocidade errática. Trajetória impossível. Não responde à identificação por rádio. É ordenada a interseção. O Tenente Félix Mola Jr. e o seu operador de radar descolam num caça F-89 Scorpion. Missão: identificar e, se necessário, escoltar o objeto para fora do espaço aéreo. Os controladores em terra rastreiam ambos os sinais nos seus ecrãs. O F-89 a aproximar-se. O objeto desconhecido. A distância entre eles diminui. 500 metros. 300. 100. E então, nos ecrãs de radar, acontece algo que deixa os controladores paralisados. Os dois pontos fundem-se. Tornam-se um só. Um único ponto no ecrã. Os controladores esperam que se separem novamente. Que o F-89 emerja depois de sobrevoar o objeto. Mas o ponto permanece único. E então, segundos depois, desaparece completamente do ecrã. Tentam comunicar com Mola. Silêncio absoluto. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de emergência. Nenhuma transmissão de ejeção.
Inicia-se uma operação de busca imediata. Barcos, helicópteros, equipas de resgate vasculham o lago superior. Procuram destroços, detritos, manchas de óleo, qualquer evidência de um acidente. Não encontram nada. Absolutamente nada. O F-89 e a sua tripulação simplesmente desapareceram. Como se nunca tivessem existido. A Força Aérea emite um comunicado oficial: o avião caiu no lago devido a uma falha mecânica. Mas não conseguem explicar por que não há destroços. Porque não há destroços flutuantes. Porque um avião que transporta milhares de litros de combustível não deixou manchas de óleo. E não conseguem explicar o que os controladores de radar viram: 2 objetos fundindo-se em um. Décadas depois, o caso é reexaminado por investigadores de OVNIS. Eles propõem teorias inquietantes. Será que o F-89 não caiu, mas foi absorvido pelo objeto desconhecido? Será que o Tenente Monla e seu operador foram sequestrados por uma nave de origem não humana? Ou talvez a explicação seja ainda mais estranha. Alguns físicos teóricos sugerem que o que os controladores testemunharam não foi uma fusão física de 2 objetos, mas uma fusão temporal. Um ponto onde 2 linhas temporais se cruzaram. E o F-89, ao entrar nesse ponto de intersecção, foi transportado para outra época. Outra realidade. Será que o Tenente Monla está vivo em alguma outra linha temporal? Aterrou no ano 2000? Ou em 1903? Ou num futuro distante, onde a humanidade colonizou as estrelas? O caso permanece oficialmente sem solução. E o Lago Superior guarda o seu segredo nas profundezas geladas. História 7, William Taylor e o ano 8.973. Reino Unido, data não revelada. William Taylor, engenheiro britânico, afirma ter trabalhado para um projeto governamental ultra-secreto. Um projeto que envolve não apenas viagens no tempo, mas também colaboração com inteligências extraterrestres. Segundo Taylor, não foi a humanidade que descobriu as viagens temporais. Elas nos foram dadas por visitantes de outras estrelas que dominavam essa tecnologia milénios antes de nós. Não são máquinas no sentido que entendemos, explica Taylor. É biotecnologia. Organismos vivos geneticamente modificados que podem criar bolhas de espaço-tempo distorcido. Você fica dentro da bolha, a criatura ativa a sua função e simplesmente, você está em outro momento. Taylor afirma ter sido enviado para o ano 8.973. Quase 7.000 anos no futuro. E o que viu lá deixou-o profundamente perturbado. A Terra ainda existe, diz ele. Mas é quase irreconhecível. A humanidade biológica, praticamente desapareceu. Somos uma curiosidade. Uma minoria. A maioria do que outrora foi humano são agora entidades pós-biológicas. Ele descreve robôs telepáticos. Máquinas conscientes que podem ler pensamentos e projetar ideias diretamente nas mentes humanas. Não com palavras. Não com imagens. Com conceitos puros. Como descarregar conhecimento instantaneamente. A sociedade do ano 8.973, segundo Taylor, não tem governos como os conhecemos. Não há países. Não há fronteiras. Toda a Terra é administrada por uma rede de inteligências artificiais interligadas que otimizam recursos, resolvem disputas e orientam o desenvolvimento das poucas colónias humanas biológicas restantes. Mas há algo mais sombrio. Taylor menciona as guerras de modificação que ocorreram séculos antes da sua visita. Conflitos em que diferentes fações da humanidade pós-biológica lutaram pelo direito de definir o que significa ser humano. Alguns queriam preservar o ADN original. Outros queriam evoluir para além do carbono para formas de silício. Outros queriam tornar-se energia pura. As guerras terminaram com um tratado, todos os caminhos são válidos. Mas os diferentes ramos evolutivos não podem interferir uns com os outros. A Terra foi dividida em zonas. Cada uma habitada por uma variante diferente da humanidade. E Taylor revela algo assustador: o turismo temporal. Já começou, diz ele. Nas próximas décadas, será comercializado. Primeiro para a elite. Os ultra-ricos. Depois, gradualmente, para o público em geral. Viajar para o passado se tornará uma indústria. E quando isso acontecer, tudo mudará. Porque começaremos a alterar constantemente o nosso próprio passado. Criando ramificações. Universos paralelos. Linhas temporais infinitas. Taylor foi dispensado do seu trabalho no projeto governamental. Foi-lhe ordenado silêncio absoluto. Mas anos depois, ele decidiu falar. Aparecendo em documentários. Dando entrevistas sob pseudónimos. Quando lhe perguntam por que arrisca revelar segredos classificados, ele responde: porque a humanidade precisa de se preparar. As viagens no tempo não são ficção científica. Estão aqui. Agora. E mudarão tudo o que acreditamos sobre a realidade, a história e o nosso futuro. História 8, John Titor e o computador impossível. Ano 2000. O início do novo milénio. A internet ainda é relativamente jovem. Os fóruns online são espaços de debate livre, sem a censura e moderação que viriam depois. E em novembro de 2000, num fórum chamado Team Travel Institute, aparece um novo utilizador. O seu nome, Team Travel 0. Mais tarde, ele se identificará como John Titor.
E Titor faz uma afirmação que capturará a imaginação de milhões. Ele é um soldado do ano 2036. Ele viajou ao passado numa missão específica. Recuperar um computador IBM 5100 do ano de 1975. Por que um computador tão antigo? Porque, segundo Titor, o IBM 5100 tem uma função oculta que não foi divulgada na sua época. Ele pode ler e depurar código de sistemas mainframe antigos. Uma capacidade crítica em 2036, onde a infraestrutura computacional ainda depende de código herdado que ninguém consegue manter adequadamente. Os céticos no fórum exigem provas. Titor publica fotografias da sua máquina do tempo. Não é uma cabine elegante como nos filmes. É um dispositivo rudimentar instalado num Chevrolet Corvette de 1967 e depois transferido para um caminhão. O dispositivo, segundo Titor, usa microsingularidades. Pequenos buracos negros contidos magneticamente. Quando ativados, eles criam uma bolha de espaço-tempo distorcido ao redor do veículo. O veículo não viaja no sentido tradicional. Simplesmente o tempo dentro da bolha desacelera ou acelera em relação ao exterior. Titor publica diagramas. Explicações técnicas. Menciona físicos reais. Conceitos como os cilindros de Tipler e as soluções de Kerr para buracos negros rotativos. Mas o mais fascinante são as suas previsões. Ele fala sobre o futuro próximo. E algumas são assustadoramente precisas. Ele menciona que a doença das vacas loucas se tornará um problema maior. Isso acontece. Ele fala de uma guerra civil americana que começará por volta de 2004. Não acontece exatamente como ele descreve, mas a polarização política intensifica-se dramaticamente. Mas ele também faz previsões que falham. Ele diz que não haverá Jogos Olímpicos depois de 2004. Falso. Os Jogos continuam. E é aqui que Titor introduz um conceito brilhante que torna a sua história infalsificável, a teoria dos mundos múltiplos. Cada viagem ao passado, segundo Titor, não altera a linha temporal original. Em vez disso, cria uma nova linha temporal divergente. Um universo paralelo. A minha linha temporal e a vossa não são idênticas, escreve ele. São semelhantes, mas com divergências. O que eu prevejo pode não acontecer exatamente assim aqui porque vocês estão numa linha ligeiramente diferente. É perfeitamente conveniente. Qualquer previsão falhada pode ser explicada como uma divergência entre linhas temporais. Titor passa 4 meses nos fóruns. Responde a milhares de perguntas. Descreve a sua vida em 2036. Um mundo pós-guerra nuclear. Os Estados Unidos divididos em 5 regiões autónomas. Tecnologia degradada. Mas também mais liberdade individual. Menos vigilância governamental. E então, em março de 2001, Titor se despede. Ele diz que completou sua missão. Ele retorna a 2036. E nunca mais é visto. Nos anos seguintes, pesquisadores tentam identificar a pessoa real por trás de John Titor. Algumas pistas apontam para um advogado da Flórida. Outros acreditam que foi um projeto elaborado de ARG, jogo de realidade alternativa. Mas nunca houve uma admissão definitiva. Ninguém disse, eu era John Titor. Eis como fiz. E alguns detalhes técnicos que Titor forneceu revelaram-se surpreendentemente precisos. A função oculta do IBM 5100 foi confirmada anos mais tarde por engenheiros que trabalharam no projeto. Titor sabia disso em 2000, antes de se tornar do conhecimento público. Será que John Titor era real? Provavelmente não. Mas o seu legado persiste. Como um dos washes da internet mais elaborados e fascinantes da história. Ou como a primeira janela real para o futuro que o mundo simplesmente não quis acreditar. História 9, Gerald Gardner e as cidades flutuantes. Anos 60, localização secreta. Gerald Gardner, cientista americano, é recrutado para um projeto militar experimental. Os detalhes são vagos. Ele assina acordos de confidencialidade que o obrigam ao silêncio para o resto da vida, sob ameaça de prisão. Ele é levado para uma instalação subterrânea. E lá vê algo que desafia a sua compreensão da física, uma esfera metálica de aproximadamente 3 metros de diâmetro. Completamente lisa. Sem juntas. Sem parafusos. Como se tivesse sido formada a partir de uma única peça de metal líquido solidificado. Dizem-lhe para entrar na esfera. Ele faz isso, embora com um terror palpável. O interior é surpreendentemente espaçoso. Como se fosse maior por dentro do que por fora. Geometria impossível. E então a esfera é ativada. Luzes pulsantes percorrem as paredes internas. Um zumbido de baixa frequência que ele sente mais nos ossos do que nos ouvidos. E, em um instante, Gardner não está mais na instalação subterrânea. Está em cima de uma torre altíssima. E à sua volta, flutuando no céu, há cidades inteiras. Não são plataformas suspensas por cabos. Não são balões gigantes. São cidades completas, com edifícios, parques, veículos, flutuando serenamente a quilómetros acima da superfície terrestre. Antigravidade, explica-lhe um guia que apareceu ao seu lado. Dominada completamente. Já não precisamos de construir em terra firme. O guia diz-lhe que está no ano 2300. Que viajou mais de 2 séculos para o futuro.
E o que Gardner vê durante as horas seguintes mudará a sua vida para sempre. A sociedade de 2300, segundo Gardner, é governada por uma inteligência artificial benevolente, mas absoluta. Não há eleições. Não há políticos. A IA analisa dados, otimiza recursos, toma decisões que beneficiam a coletividade. Os humanos são livres para viver como quiserem, desde que não violem as regras estabelecidas pela IA. E a maioria está satisfeita. Porque a IA eliminou a pobreza, a guerra, a doença. Mas há um preço sombrio. Gardner descreve a transferência de consciência. Criminosos condenados por crimes graves não são encarcerados. A sua consciência é extraída dos seus corpos biológicos e transferida para sistemas computacionais. Existência digital. Prisão eterna sem possibilidade de morte. Os seus corpos são reciclados, explica o guia sem emoção. Os órgãos doados. A biomassa convertida em nutrientes. Mas a sua mente, o seu eu consciente, permanece preso no servidor. Experimentando tempo acelerado. 1000 anos de existência consciente podem passar num dia real. Gardner pergunta se as viagens no tempo são comuns em 2300. O guia acena com a cabeça. Mas altamente regulamentadas. Apenas certos indivíduos têm acesso. E cada viagem é monitorizada pela IA para evitar alterações catastróficas na linha temporal. Após o que Gardner estima terem sido 6 horas, ele é devolvido à sua época. A esfera é desativada. Ele está de volta à instalação subterrânea. A viagem completa levou apenas alguns segundos em tempo real. Gardner é interrogado. Questionado exaustivamente. E depois libertado com severas advertências para nunca revelar o que viu. Mas nos seus últimos anos de vida, sentindo que tinha pouco a perder, Gardner começou a falar. Em pequenas entrevistas. Em fóruns marginais. Descrevendo as cidades flutuantes. A IA governante. As prisões de consciência. Ele morreu em 2008. Mas os seus testemunhos permanecem. Gravados em vídeos de baixa qualidade. Transcritos em blogs obscuros. Preservados por aqueles que acreditam que Gardner realmente viu o futuro que nos espera. História 10. Andrew Carlson, o investidor impossível. Wall Street, janeiro de 2003. Os mercados estão em turbulência. A bolha.com explodiu. Os investidores estão cautelosos. Ninguém está a fazer fortuna da noite para o dia. Ninguém, exceto Andrew Carlson. Em apenas 2 semanas, Carlson transformou $800 em 350 milhões. 126 transações consecutivas. Todas perfeitas. Sem um único erro. A Comissão de Valores Mobiliários percebe imediatamente. Essas estatísticas são impossíveis. Ninguém tem essa sorte. Ninguém tem esse conhecimento. Andrew Carlson deve estar a usar informação privilegiada. Ele é preso. É interrogado. Esperam que ele confesse estar a receber dicas de executivos corporativos. Que admita manipulação de mercado. O que ele confessa é muito mais estranho. Não é informação privilegiada, diz Carlson calmamente. É informação futura. Eu sou do ano 2256. Conheço os movimentos do mercado porque, para mim, eles já aconteceram. São história antiga. Os agentes acham que ele é louco. Ou que é uma estratégia de defesa absurda. Até que Carlson começa a fazer previsões. Ele descreve o colapso do Lehman Brothers. 5 anos antes de acontecer. Dá a data exata. Menciona o resgate financeiro do governo. Os detalhes da crise hipotecária subprime. Tudo é arquivado como o delírio de um lunático. Até que, anos depois, tudo se concretiza. Mas isso vem depois. Em 2003, o mais estranho ainda está por acontecer. Carlson é preso. A fiança é fixada em $1 milhão. Uma quantia que poucos podem pagar. Carlson não tem recursos visíveis. Não há contas bancárias em seu nome. Não há propriedades. Antes de março de 2003, Andrew Carlson simplesmente não existia em nenhum registro oficial. E então, alguém paga a fiança. Em dinheiro. Notas não rastreáveis. O benfeitor nunca se identifica. Carlson sai em liberdade. É-lhe ordenado que compareça em tribunal uma semana depois. Nunca o faz. Desaparece sem deixar rastro. A SEC tenta localizá-lo. Nada. Não há saídas do país. Não há reservas de hotel. Não há compras com cartão de crédito. É como se ele tivesse evaporado. E quando tentam investigar as suas transações originais, descobrem algo ainda mais inquietante. Os registros estão incompletos. Algumas transações aparecem em alguns sistemas, mas não em outros. Como se a própria realidade não tivesse a certeza se Andrew Carlson realmente existiu. Jornalistas tentam cobrir a história. Mas encontram uma resistência incomum. Documentos judiciais selados. Agentes da SEC que se recusam a comentar. Pressão para abandonar a investigação. Um dos jornalistas, sob anonimato, diria anos depois: alguém muito poderoso não quer que esta história venha a público. E quando digo poderoso, não me refiro a corporações ou políticos. Refiro-me a algo maior. Como se o próprio tecido da realidade estivesse a tentar apagar Andrew Carlson da existência. Será que Carlson voltou para a sua época? Ou foi eliminado por alguma organização temporal que monitora violações de protocolo?
E a pergunta mais assustadora: se Carlson era real, se ele realmente era do ano 2056, quantos outros viajantes temporais estão entre nós agora, operando em segredo, alterando o curso da história de maneiras que nunca saberemos? Conclusão: 10 histórias. 10 fissuras na nossa percepção da realidade. Um hotel que existiu por uma noite. Sombras que caminham entre dimensões. Salas holográficas sob montanhas. Viajantes que viram o ano 3000, 8000 e até mais além. Alguns destes casos têm explicações racionais. Outros permanecem como mistérios absolutos. Mas todos apontam para a mesma conclusão inquietante: o tempo não é o que pensamos. Não é uma linha reta. Não é imutável. Não é sagrado. O tempo é maleável. É permeável. É uma estrutura que pode ser dobrada, atravessada, manipulada. E se estas histórias forem verdadeiras, se pelo menos uma delas for real, então a questão já não é se as viagens no tempo são possíveis. A questão é: por que não as vemos com mais frequência? Por que não há turistas temporais em cada esquina? Talvez a resposta seja simples: eles estão aqui, agora, caminhando entre nós. Mas são cuidadosos o suficiente para não serem detectados. Ou, quando são detectados, forças desconhecidas apagam rapidamente as evidências. Selam os documentos. Silenciam as testemunhas. Ou talvez a resposta seja mais assustadora: estamos a viver numa linha temporal que já foi alterada 1000 vezes. Os viajantes temporais têm manipulado eventos durante décadas, séculos. E nunca saberemos. Porque, para nós, essa realidade alterada é a única que conhecemos. Antes de ir embora, pense nisto: já conheceu alguém que parecia saber demais? Alguém que previu eventos com precisão impossível? Alguém que se vestia de forma ligeiramente anacrónica? Alguém que desapareceu sem explicação? Talvez não fosse a sua imaginação. Talvez tenha acabado de conhecer um viajante do tempo. E lembre-se, num universo onde o passado, o presente e o futuro coexistem simultaneamente, onde as linhas temporais se ramificam infinitamente, onde a consciência pode saltar entre épocas, a realidade é muito mais estranha do que jamais imaginamos. Obrigado por me acompanhar nesta viagem por 10 mistérios que desafiam tudo o que sabemos. Se este vídeo o fez questionar a natureza do tempo e da realidade, partilhe-o. Até à próxima. Ou talvez, até à anterior. Porque no labirinto infinito do tempo, quem pode dizer o que vem antes e o que vem depois?